Livro de Atos, capítulo 4, versículos 11 a 12. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens doutrinária, onde cada sermão vai abordar pontos elementares da fé prescrita na Bíblia Sagrada. Ontem foi ministrado a respeito da salvação pela graça, com o tema Que Amor é Esse? E hoje nós falaremos sobre a importância da crença em Jesus, com base no tema Eu Acredito. Atos 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por favor, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, com muita alegria, novamente, estamos participando desse culto. É uma oportunidade que o Senhor nos concede, não porque haja algum mérito em nós. Pelo contrário, Senhor, sequer somos dignos de mencionar o Teu nome. Mas o Senhor tem manifestado graça sobre graça em nossas vidas e tem nos dado o privilégio do acesso à Tua presença pelo novo e vivo caminho chamado Jesus. Queremos cultuar ao Teu nome também nesse momento de reflexão da palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a reforçar as nossas convicções espirituais e também redirecionar as crenças, se nós estivermos crendo de maneira equivocada. Meu Deus, queremos comparar aquilo que vai ser pregado com o que está escrito na Bíblia. Nos guie, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que estará escutando essa mensagem. E abençoe também os irmãos que estão em casa, para que também sejam impactados com o poder do Evangelho. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Por favor, se sentem. Como já foi dito, o tema da mensagem, eu acredito. O termo crer, muitas vezes mencionado na Bíblia, é sinônimo de fé. O termo crer, que aparece diversas vezes na Bíblia, é sinônimo de fé. Ambas as palavras possui o mesmo sentido. Crer e fé têm o mesmo significado nas páginas da Bíblia. Crer em Jesus implica certeza de sua existência e confiança total em todas as suas palavras. Essa verdade pode ser classificada como a principal das Sagradas Escrituras, pois todos os assuntos contidos na Bíblia apontam para esse tema, apontam para essa doutrina, apontam para a crença em Jesus. É muito comum pregadores dizerem que a Bíblia é um livro cristocêntrico, e eles estão certos. Porque de Gênesis a Apocalipse, o personagem principal é a pessoa de Jesus. Entender o significado dessa doutrina bíblica, o significado da crença em Jesus, é fundamental, é indispensável para cultivar um relacionamento com Deus e entender os demais ensinos das Sagradas Escrituras. Se você não entender o significado da doutrina, da crença em Jesus, você vai ter muita dificuldade
para compreender qualquer outro tema da Bíblia. Por essa razão, baseados no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, a gente vai refletir sobre essa doutrina bíblica. E existem duas verdades que eu quero compartilhar com vocês, baseadas nesses dois versículos. A primeira delas é a seguinte: crer em Jesus implica fé no poder da sua morte e da sua ressurreição. Crer em Jesus implica fé no poder da sua morte e da sua ressurreição. Como eu disse agora há pouco para os irmãos, crer e fé possuem o mesmo sentido. Essas palavras, elas possuem uma abrangência que precisa ser bem explicada. Ambas estão relacionadas à crença e confiança. Essa fé pode ser percebida no discurso feito pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, a Bíblia narra um sermão pregado por um dos apóstolos de Jesus, chamado apóstolo Pedro. Ele estava pregando sob forte ameaça, diante de autoridades religiosas que tentavam intimidá-lo para que não mais mencionasse a crença em Jesus. A crença em Jesus é tão relevante que o apóstolo Pedro se nega a deixar de falar desse assunto. Até porque quando Pedro está falando da crença em Jesus, no bojo desse discurso, encontra-se a notícia da morte do Salvador e da sua ressurreição ao terceiro dia. Por que Pedro se nega a deixar de falar desse assunto? Porque Pedro é tão incisivo e insistente para dizer que Jesus é real, que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. O apóstolo sabia que essa crença, que a crença dessas verdades, levaria pessoas ao céu. É por isso que ele chama no versículo 11 de Atos capítulo 4, Jesus de pedra angular. Algumas Bíblias, Jesus é chamado de pedra principal. Jesus é chamado de pedra principal, que está relacionado a alicerce, que está relacionado à pedra que sustenta toda uma construção. A comunhão com Deus, meus irmãos, necessariamente é precedida pela fé em Jesus. Isso precisa ser escrito no seu diário, no seu WhatsApp, no bloco que você põe na geladeira. Você nunca pode esquecer dessa verdade. É uma verdade que afeta diretamente o teu relacionamento com Deus. Porque a comunhão com Deus é precedida pela fé em Jesus. Sem esse tipo de fé, sem esse tipo de crença, é impossível agradar a Deus. Se você ler em Hebreus capítulo 11, nos primeiros versículos, você vai constatar o que eu estou dizendo para vocês agora. Hebreus 11 diz que para se aproximar de Deus, é necessário ter fé que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. No versículo 1, Hebreus 11 explica o que é fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos e a prova das coisas que esperamos. Nós não vemos Jesus, mas ter fé é acreditar que Ele existe. É ter certeza que tudo aquilo que Ele falou
é verdade. Romanos 10, versículo 9, depois você pode comparar na sua Bíblia. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Perceba que o versículo está no condicional. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e acreditares que Ele ressuscitou dentre os mortos. Esse texto e outros contidos na palavra nos ensinam que é preciso acreditar que Jesus é Filho de Deus e que morreu pelos nossos pecados. É preciso acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. No tempo de Jesus, quando o Mestre ressuscitou, surgiu uma fake news de que o seu corpo havia sido roubado. Uma vez eu conversei com alguém que professava uma fé cristã, que se dizia cristão, que acreditou nessa fake news. Esse alguém me disse: pastor, eu creio em Jesus, mas essa história de que ele ressuscitou não entra na minha cabeça. Eu acho que de fato roubaram o corpo dele. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que para você ter acesso a Deus, você tem que acreditar que ele ressuscitou. Você tem que acreditar. Jesus ressuscitou e foi visto por dezenas de pessoas do seu tempo. E não foi um fantasma de Jesus, porque ele foi visto comendo e bebendo depois que ressuscitou. Sabe quanto tempo Jesus ainda conviveu com os homens depois que ressuscitou? 40 dias. Durante 40 dias ele deu provas infalíveis que havia sido ressuscitado por Deus. Irmãos, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, a fé em Jesus é nula, é ilegítima. Porque o poder de Jesus sobre a morte revela a maior bênção que ele nos prometeu. A maior bênção que ele nos prometeu é a vida eterna. Como é que temos certeza que de fato Jesus Cristo nos dará a vida eterna? Porque ele ressuscitou. João 6,47, inclusive é o versículo central da nossa série de mensagens, diz assim, palavras de Jesus: em verdade vos digo. Toda vez que Jesus fala a palavra verdade duas vezes, ele está dando destaque ao que está dizendo. Tudo que Jesus falou é importante, mas algumas coisas ele dá destaque. Sabe quando você está lendo um texto e aparece uma palavra em negrito? É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus está garantindo, do mesmo modo que ele ressurgiu dos mortos, ele há de ressuscitar aqueles que creem no seu nome. Se desejamos contato com Deus, precisamos acreditar nos efeitos da morte de Jesus. Jesus não foi um mártir, alguém que morreu por uma causa nobre. Jesus morreu pelos pecados por uma questão espiritual. Porque para haver perdão de pecado, segundo a Bíblia, tem que ter derramamento de sangue inocente. Era o que acontecia no Antigo Testamento. Quando alguém pecava, a forma de perdoar pecado era matar um animal inocente, matar um cordeiro inocente. Por que que nós não fazemos isso a partir do Novo Testamento, do surgimento de Jesus? Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para perdoar pecados. Se você quer ter comunhão com Deus, você tem que acreditar nisso. Não importa o tamanho do seu pecado. Meu irmão, que palavra importante, maravilhosa. Todos os pecados do mundo inteiro, de todas as épocas,
eles não são mais fortes do que o poder do sangue de Jesus. Você consegue entender isso? Junte os pecados de todas as épocas, os seus e de todas as pessoas. Sabe o que a Bíblia fala? Onde tem muito pecado, maior é o poder da graça de Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo 1 de João, capítulo 2, versículo 1 fala: filhinhos, estas coisas lhes escrevo para que vocês não pequem. Mas se por acaso vocês pecarem, se lembrem. Existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o perdoador dos pecados de vocês. E não somente dos pecados de vocês, mas dos pecados do mundo inteiro. A morte de Jesus tem um poder espiritual incalculável. É por isso que a gente precisa acreditar nisso. Fé em Jesus implica acreditar no poder da sua morte. Fé em Jesus implica acreditar que Jesus não era um homem comum, ele era o Filho de Deus. Importante destacar, meus irmãos, que o único Filho original, autêntico de Deus, que saiu de Deus, vamos usar uma linguagem humana, que possui o DNA de Deus, é Jesus. Todos nós, nenhum de nós pode ser considerado filho autêntico de Deus. 1 de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, a estes deu autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quem crê em Jesus se torna. Não é porque nós nascemos que automaticamente somos filhos de Deus. 1 de João capítulo 1, versículo 12 diz que ser filho de Deus não é uma questão da vontade da carne. É uma questão espiritual. Nós nascemos de novo quando nos entregamos para Jesus, quando cremos em Jesus e Deus nos adota como filhos. Romanos 8, alguns versículos dizem que nós somos filhos adotados. Quando cremos em Jesus, Deus nos adota, irmãos. A adoção revela o amor que Deus tem por nós, porque o filho adotado não é obrigação do pai adotá-lo, é uma escolha. O filho que sai de dentro de um pai, de uma mãe, o pai e a mãe se sentem responsáveis por aquela criança. Mas quando se trata de alguém que outra pessoa gerou, só adota se a pessoa tiver sua livre e espontânea vontade respeitada. A adoção, irmãos, é prova do amor de Deus por nós. Deus nos ama a ponto de ter nos adotado. Crer em Jesus significa acreditar no poder da sua morte, no poder da sua ressurreição. Isso é crer em Jesus. Quando a Bíblia fala para crer, está dizendo que você tem que ter certeza. Jesus, ele foi filho de Deus. Jesus, ele morreu para perdoar pecados. Jesus, ele ressuscitou. E se eu continuar crendo nele, ele vai me ressuscitar dentre os mortos no último dia. Tem uma segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês. Está descrita no telão. Olha o que diz. Crer em Jesus implica fé exclusiva no seu nome. Crer em Jesus implica fé exclusiva no seu nome. Pedro, em Atos 4, ele fala no versículo 11 que Jesus é a pedra principal, é a pedra angular. No versículo 12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está claro nessas palavras, irmãos, que a fé que conduz a Deus precisa se concentrar unicamente em Jesus.
Irmãos, todas as religiões e seus protagonistas merecem respeito. Nós temos que respeitar a liberdade de crença de todos, independente do que as pessoas acreditam. Mas respeitar não quer dizer que basta você acreditar para ser verdade. A única pessoa que leva alguém a Deus é Jesus. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A palavra mediador significa conciliador. É a pessoa que concilia duas partes inimigas. Quando pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. Jesus é o único que pode fazer com que nós e Deus nos reconciliemos. Romanos 5, versículo 1. Temos paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. É o único modo. Tem muitas pessoas que veem Jesus Cristo como se fosse uma alternativa de fé. Olha, eu creio em Deus e eu recebo Jesus como meu Senhor porque é assim que a minha religião ensina. Então logo, se eu mudar de religião, então eu vou buscar Deus através de outra pessoa. Meus queridos, Jesus, a crença em Jesus não é uma opção religiosa, é o único caminho para Deus. João 14, 6, palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não for por Jesus, irmãos, não há salvação. Se não for por Jesus, não há contato com Deus. Não é uma questão de religião. Não é porque você faz parte de uma igreja que fala de Jesus que você tem que acreditar em Jesus. Não, acreditar em Jesus é a única alternativa. É o único modo de se achegar ao trono do Rei Deus, Criador do universo. Não existem vários caminhos. Atos 16, 31 narra a história de um homem que estava prestes a tirar a própria vida. Um homem que estava com a espada em punho para se automutilar. E de repente ele dialoga com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo o demove dessa intenção suicida. Ele está pronto a se matar, Paulo conversa com ele, ele desiste de se matar. Então ele percebe que Paulo falava coisas espirituais e falava das verdades de Deus. Então esse homem pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para me salvar? Você me livrou do suicídio, mas eu quero ter vida eterna. Aí Paulo falou o seguinte, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus. É o único modo, irmãos. E não é crer em Jesus em outras coisas, em outras pessoas. É crer somente em Jesus. Isso é bíblico. Jesus é a única porta. É a porta que nos conduz à presença de Deus. Nós vivemos um período que os filósofos chamam de período pluralista, onde a diversidade ela é apregoada. Nós somos instigados a acreditar que existem múltiplas verdades. Existem muitas verdades. Olha, a verdade da graça é uma verdade, a verdade do Kaique é outra verdade. E na realidade não existe uma verdade única. O importante é cada um respeitar a verdade que crê. Isso é muito bonito de se propagar, isso é bonito de se ouvir, mas não é eficaz. Não leva ninguém para Deus. Você tem que respeitar o modo que as pessoas acreditam. Elas podem acreditar no que elas quiserem, é verdade. Cada um responde por si diante de Deus. Mas você não pode deixar de afirmar as verdades que estão contidas na Bíblia.
E Jesus é a única verdade, é a verdade absoluta. É preciso acreditar nele e em todas as suas palavras. Perceba isso, acreditar em todas as suas palavras. Não é acreditar nas coisas que nos convêm. Aquilo que me convém, eu acredito em Jesus. Aquilo que não convém, eu acho que Jesus se equivocou. Se você quer chegar até Deus, acredite em tudo que Jesus disser. Tudo. Jesus não foi simplesmente um grande líder que influenciou uma geração. Jesus não foi um revolucionário que cravou o seu nome na história. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A morte dele, irmãos, não é comparada à morte de Tiradentes, à morte de outros mártires que entregaram suas vidas por uma causa. A morte dele possui um efeito espiritual. Perdoa pecados daqueles que creem no seu nome. A sua ressurreição é uma garantia de vida eterna aos que creem no seu nome. Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: se cremos que Deus ressuscitou Jesus, nós também seremos ressuscitados. A crença em Jesus, irmãos, é o único meio que pode nos levar ao céu para vivermos eternamente. A crença em Jesus é tão relevante que ela modifica histórias. É o único que pode transformar pessoas. Em Jesus é a única maneira de nós sermos curados de forma sobrenatural. Não há outro que possa curar. Somente Jesus cura. Somente Jesus liberta da opressão maligna. Você sabia? Não esqueça disso. Que Satanás existem demônios que oprimem pessoas. Nós não podemos endemonizar tudo. A cadeira caiu, puxa vida, é o diabo que derrubou a cadeira. Meu carro bateu, foi Satanás que me fez bater o carro. Nem tudo é o diabo. Assuma as consequências das suas faltas. Mas Satanás existe e tem oprimido muitas pessoas. E 1 de João 3,8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Satanás se rende ao poder de Jesus. Ele não tem medo de você. O diabo não tem medo de mim, não tem medo do pastor. O diabo tem medo daquele que nós podemos crer que é Jesus. A crença em Jesus nos liberta da opressão maligna. A crença em Jesus restaura a família. A crença em Jesus restaura a autoestima. Perceba o poder da crença em Jesus. A crença em Jesus nos dá certeza da vida eterna. A crença em Jesus é razão de estarmos ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, vamos ficar em pé, por gentileza, por favor. Nós vamos conversar com o Senhor a respeito daquilo que nós ouvimos. Como eu disse na mensagem, esse é o assunto principal das Sagradas Escrituras. Nenhum outro assunto na Bíblia tem tanta relevância como a crença em Jesus. Impressionante isso. A Bíblia, ela tem Jesus como protagonista. Então nós precisamos acreditar. Se você obedecer os mandamentos que estão na Bíblia, mas não crê em Jesus, de nada adiantará. Olha a importância de crer em Jesus. A crença em Jesus coloca você no patamar de filho de Deus. Você quer ser filho de Deus, então você precisa crer em Jesus. Imagine a seguinte cena. Um homem muito rico, acompanhado de seu único filho, dirige o seu carro potente, o seu carro invejável, para num semáforo, e ali tem uma criança pedindo dinheiro de carro em carro.
O filho deste homem muito rico olha para a criança, se comove com a situação dela e diz assim para o pai: pai, deixa ele ser meu irmão, leva ele para casa, deixa ele morar com a gente, eu quero que ele seja meu irmão. Por amor a esse filho, o pai chama a criança e a convida para ser seu filho também. Eu e você somos essa criança abandonada. Criança que está jogada na sarjeta, que precisa ser acolhida. E por causa de Jesus, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero nesse momento orar pelos meus irmãos, orar por aqueles que ouviram o evangelho, por aqueles que entenderam que Jesus é o único caminho, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. O Senhor não nos escutaria se nós orássemos em outro nome. O Senhor não nos escutaria. O Senhor nos escuta porque nós oramos em nome de Jesus. O Senhor nos recebe não é porque somos bons, o Senhor nos recebe por causa de Jesus. E queremos, Senhor, confirmar a nossa crença no teu Filho. Queremos de fato publicar em oração que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Acreditamos no poder da sua morte. Acreditamos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Acreditamos que um dia ele voltará para nos buscar. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe para que essa doutrina bíblica esteja evidente no nosso coração, que jamais tenhamos dúvida, de que Jesus é real, que Jesus existe. Ele pode não ser visto, ele pode não ser tocado, mas ele continua vivo, ele está verdadeiramente no meio de nós. Fortaleça, meu Deus, em nosso coração essa convicção, de tal modo que jamais, Senhor, deixemos de acreditar nessa viva esperança de que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Assim nós oramos, Senhor, e nós procedemos humildemente, louvando